Oi, gente. Vamos dar continuidade ao que eu falei semana passada sobre trauma, certo? Então, por que alguns eventos podem ser mais traumáticos para algumas pessoas e menos para outras pessoas, e às vezes não são traumáticos para ainda outras pessoas, né? Isso faz com que a gente reflita que existem situações que são potencialmente traumáticas. Existem situações que, por si só, trazem um potencial alto de causar um dano à pessoa que participa daquela situação. Por exemplo, assaltos, desastres naturais, violência de qualquer tipo, seja verbal, né, seja emocional, seja física, qualquer uma delas. Então, são eventos potencialmente traumáticos, mas não necessariamente irá causar o mesmo dano, vamos chamar assim, para todas as pessoas. Por que isso? Existem muitas formas da gente compreender isso, tá certo? Mas, basicamente, de uma forma simples, a gente pode pensar que a diferença vai estar na maneira como cada um vai absorver o impacto da situação, como cada um como vai chegar a cada um. Então, se a gente for pensar, refletir dentro de uma linha mais corporal, como a experiência somática, que trabalha com base na neurofisiologia, ou seja, no sistema nervoso mesmo, a gente vai entender de uma determinada forma. Por exemplo, a gente vai entender que aquele sistema não teve condição de lidar com a experiência que foi intensa demais, que foi precoce demais, por exemplo, aconteceu quando a pessoa ainda era uma criança, ou foi intensa demais, mas já adulto. Então, a situação aconteceu, e quando uma situação que é uma ameaça a gente acontece, o nosso corpo, o nosso sistema, nosso organismo, se mobiliza de forma a resolver aquela situação. Por exemplo, um bicho na selva, um bicho solto, um animal selvagem. Quando um outro animal selvagem chega para atacá-lo, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Ele vai correr, né? Ou ele vai lutar, tá certo? Ele vai ter essas duas opções. Existe uma terceira opção que não se fala. Agora, há pouco tempo começou a se falar mais, que é o congelamento. Então, essa é a terceira opção. É uma terceira opção do nosso sistema. Uma opção que ele só utiliza quando as duas primeiras não foi possível. Então, ele não conseguiu fugir. Ele era mais fraco, então ele não conseguiu lutar. E aí, ele congela. Então, ele entra num estado de congelamento. Se você olhar os vídeos desses animais, eles caem como se eles estivessem mortos, duros, ou seja, literalmente congelados naquela situação. E o sistema deles apagam, então eles realmente estão apagados, né? O animal lá selvagem. Se o perigo passa, porque muito provavelmente o perigo vai passar. Animal geralmente não come, animal morto, então às vezes o animal cheira, perde o interesse e sai, tá certo? Então às vezes o perigo realmente passa. Bom, uma vez passando esse perigo, o corpo ele tem um tempo máximo, vamos chamar assim, cada organismo tem o seu, mas existe um tempo, porque o congelamento ele não foi feito, vamos dizer assim, para durar muito tempo, ele foi feito para durar um pouco de tempo. Então, vai chegar um limite de tempo que esse animal vai sair desse estado de congelamento. Ele sai como desse estado de congelamento? Tremendo. Ele sai tremendo. Então, você vê claramente o bichinho lá tremendo, ele treme, quando ele termina de tremer, ele levanta, se sacode e sai andando normalmente. A vida segue. Esse tremor se compreende dentro dessa linha, que é uma forma de liberar o excedente de energia que foi produzido no organismo automaticamente para lutar ou para fugir. Como assim, Melissa? Se a gente vai lutar, a gente precisa ter energia nos músculos, né? Nos braços, nas pernas, no corpo. A gente precisa dessa energia para lutar. Então, vem energia para os músculos, por exemplo. Se a gente for correr, a mesma coisa.
existe uma carga de energia que é preparada e disponibilizada para poder a gente correr, por exemplo. Se isso não é feito, essa energia fica retida. E aí, quando o animal entra em congelamento, essa energia não some. Energia não some em lugar nenhum. A energia, ela se mantém, ela se transforma, mas ela não some. Então, a energia fica retida no sistema e é descarregada, esse excedente, na medida que ele consegue tremer depois. Os animais selvagens, eles fazem isso instintivamente. Eles não têm um bloqueio para fazer isso. Eles vão dizer, eu tô tremendo, que coisa estranha. Eles não fazem isso, eles tremem e pronto, acabou a conversa. Eles saem normalmente para a vida deles. Com a gente é diferente. A gente também tem esse mecanismo de uma forma muito mais complexa por causa do neocórtex. Então, a relação entre os cérebros reptiliano, límbico e neocórtex é muito mais complexa, mas o mecanismo basal de funcionamento existe, tá certo? Então, dentro dessa linha, por exemplo, de compreensão do trauma, o que vai acontecer? A pessoa passou por uma situação que não conseguiu elaborar, ela não conseguiu assimilar, ela não conseguiu resolver dentro dela, tá certo? Não conseguiu lutar, não conseguiu fugir, vamos dizer assim, e aí entrou no estado de congelamento, só que a gente não fica lá congelado, que nem os bichinhos lá da selva. A gente entra no estado de congelamento, vamos falar assim, simbólico, energético, tá certo? Mas fica no corpo uma energia retida. Uma energia o quê, Melissa? Eu não tô entendendo. Uma energia psíquica, você pode chamar de energia psíquica, mas é também energia física, porque foi uma energia disponibilizada para o sistema músculo-esquelético, por exemplo, entende? Então, assim, não se preocupa muito em entender exatamente esse funcionamento agora. O que é importante? Que existem muitas formas de compreender isso. Essa é uma delas. Então, dentro dessa linha de trabalho, a gente vai precisar acessar essa energia retida e liberar essa energia retida. E isso, muitas vezes, resolve sintomas de pessoas que passaram por eventos traumáticos, às vezes de uma forma impressionante. Então, é para todo mundo? Eu acho que nada é para todo mundo e a gente não pode colocar como uma coisa resolve tudo e é milagre. Não existe milagre. Quer dizer, existe milagre, né? Eu acredito que existe milagre, mas não aqui. Aqui a gente tem que trabalhar com técnica, tá certo? Com a prática. E a gente aguarda que o milagre aconteça. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação, isso é real, um caso real, para dar um exemplo bem concreto, uma pessoa que passou por um assalto, por exemplo, né? Ela passou por um assalto, na verdade não foi nem ela exatamente, ela estava presente no local, a pessoa passou pelo local que ela estava, assaltou na sala ao lado, passou por ela e foi embora. Mas houve muita comoção, né, e muitas consequências disso. E ela estava lá, ela estava presente. Às vezes, presenciar situações de violência são tão traumatizantes, tem um potencial traumático tão grande quanto quem passa pela situação em si. Então, essa pessoa, no dia seguinte, ela estava absolutamente descontrolada, mas ela não conseguia controlar o próprio corpo. Então, suava, tremia, não conseguia dormir, enfim, começou a desenvolver vários sintomas de ansiedade, vamos chamar assim. E aí ela chegou a mim. E aí ela me disse, olha, eu não sei quantas sessões eu vou precisar fazer, eu também não sei, a gente não sabe, né? Mas vamos ver. Porque ela era uma pessoa jovem, o evento tinha sido muito recente, então não teve tempo de cronificar naquilo. Então, tudo bem, então vamos começar. A gente fez uma sessão, né? E ela conseguiu passar pelo que ela precisava. E na semana seguinte eu falei com ela, ela já não estava mais sentindo nada daquele evento. Incrível, né? Incrível, acontece. A Melissa é sempre assim? Claro que não. Isso foi um caso. Depende do que está fazendo você ter esses sintomas. Então, existem traumas que são gerados por uma situação pontual, existem traumas que são gerados por situações crônicas, traumas de desenvolvimento, por exemplo, crianças que são expostas a meses, anos, violência, vários tipos de violência, por exemplo, né? Enfim, existem muitas situações assim.
Se a gente for pensar num outro tipo de técnica, por exemplo, a psicologia junguiana, a gente vai entender que essas situações que aconteceram, de alguma forma, se relacionam a complexos. O que são complexos? Complexos não é o que a gente entende de complexado, não, viu? A gente fala, mas aqui é complexado. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Isso é um termo que foi absorvido e usado em noções comuns, às vezes de uma forma até errada. Para Jung, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar assim, a gente tem vários núcleos dentro da gente, né, psiquicamente falando, a gente tem vários núcleos. O que são esses núcleos? São um amontoado de situações que a gente já viveu, que a gente já passou, que a gente já experimentou, e que tem temas comuns. Então, essas situações com temas comuns, elas se juntam, se aglomeram, vamos dizer assim, e aí formam esses complexos, tá certo? E aí, se situações muito intensas acontecem com a gente, qualquer situação a gente vai tender a relacionar alguma coisa, tá certo? Mas se situações muito intensas acontecem com a gente, naturalmente a gente vai tender a fazer relação com esses aglomerados, vamos dizer assim, de memórias, né? De energia psíquica, porque a gente precisa entender, e isso às vezes é muito subjetivo para a gente compreender, principalmente nós ocidentais, que isso é energia, isso é vivo, isso não é uma coisa lá na outra dimensão que não tem nada a ver comigo, que não interfere no meu corpo. Não. Corpo e psique é uma coisa só. A gente precisa entender isso. É uma moeda com dois lados. Na verdade, é uma moeda com muitos lados. Mas, para a gente entender agora, é uma moeda com dois lados. Não tem uma moeda corpo e uma moeda psique. Não tem isso. A relação com o corpo e a psique é muito íntima, porque, no fundo, é uma coisa só, com manifestações diferentes. Então, se uma situação acontece e você tem, por exemplo, vou chamar ganchos, porque é uma coisa que a gente usa, fez gancho com uma coisa que é minha. Pronto. Se fez gancho, você talvez tenha muito mais dificuldade de elaborar, de digerir essa situação. E então pode desenvolver sintomas pós-traumáticos, que a gente chama, tá certo? No entanto, se você tem mais resiliência, se você tem menos questões que fizeram gancho, por exemplo, com a situação, você tem mais facilidade de resolver aquilo. E aí eu usei uma palavrinha que também todo mundo conhece, resiliência. O que é resiliência? Resiliência é justamente essa capacidade da gente, vamos falar assim, receber no peito a coisa e passar a bola de uma forma mais fácil. Ou seja, da gente viver a situação e não se desorganizar com ela. Ou, se a gente se desorganiza com ela, a gente rapidamente consegue se recompor. Então, quanto mais rápido a gente consegue se recompor, mais resiliente. E aí você pode estar me perguntando, então tem gente que nasce resiliente? Tem gente que, tem pessoas que podem nascer com mais facilidade, né, com um pouco mais de resiliência naturalmente. Mas a verdade é que resiliência é algo que a gente constrói. A gente constrói, a gente fortalece, a gente amplia a nossa capacidade de resiliência. Como? Com autoconhecimento, ou seja, se conhecendo esses núcleos, lembra dos complexos? Então, conhecendo esses complexos, como eles se relacionam entre si, como eles nos afetam. Por exemplo, é uma forma de melhorar a nossa resiliência. Conhecendo o nosso corpo, nossas reações corporais. Então, se a gente começa a perceber que algo nos afetou e nossa respiração já está ofegante, e a gente já está sentindo o corpo tremer, a gente já está transpirando, a gente pode ter técnicas para retornar a um estado normal. Técnicas de exercícios respiratórios, por exemplo, de senso-percepção, trabalhando com a sensação do corpo. Então, a gente retorna a um estado mais normal, mais rapidamente, com mais facilidade. E isso é aprendido. Isso exige trabalho. Então, gente, a questão aqui, às vezes a gente quer coisas prontas. A gente não vai ter coisas prontas. Quando o assunto é gente, pessoa, ser humano, né? O nosso trabalho é diário e não está à venda numa prateleira que a gente possa pegar
tomar e resolver. Não é isso. É realmente uma transformação, um aprendizado de como cada um funciona e a partir daí a gente poder se transformar dentro daquilo que a gente acredita, do que a gente quer, em uma pessoa melhor, para lidar com todas essas coisas da vida que vão acontecer, que estão aí na vida, né? Claro que a gente pode, quanto mais conhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue evitar situações ruins. Então, esse também é um ponto importante, tá bom? Eu já vou ficar por aqui, falei bastante hoje já. E aí, na semana que vem, falo mais algumas coisas sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, sugestão, pode botar aí embaixo, pode passar para mim, tá certo? Vou ter o maior prazer de olhar, viu? Vou ficar por aqui, até semana que vem. Tchau!